Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Edjânio. Essa será a nossa terceira parte a respeito do conteúdo de meios de comunicação em rede sem fio do nosso terceiro bimestre, referente aí à disciplina de redes de computadores 2. Nas aulas anteriores, nós abordamos um pouco sobre a tecnologia de rede sem fio, os tipos de redes sem fios existentes. Vocês viram aí que existem alguns tipos de redes sem fio, como infravermelho, como laser, tá? E redes via radiofrequência ou microondas. Aí vocês viram também, né, como que essas redes conseguem transmitir informações através do ar, utilizando aí algumas técnicas de métodos de acesso, como FHSS, Frequency Hope Spread Spectrum, tá? DSSS, Directed Sequence Spread Spectrum, e OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. E vocês ainda tiveram acesso aos protocolos de colisão utilizados em uma rede sem fio, mais especificamente o CSMA-CA, que é o método de prevenção de colisão em rede sem fio, tá? E na aula de hoje nós daremos prosseguimento ao conteúdo abordando a técnica de roaming, certo? Bem como algumas topologias de rede sem fio, tá? Então vamos lá. Do que se trata roaming, certo? O roaming consiste em um processo em que um dispositivo conectado a uma rede sem fio consegue saltar entre uma célula e outra daquela rede, tá? E o que seriam essas células? As células seriam pontos de acesso. Nós poderíamos ter, por exemplo, access points instalados em um prédio, e ao me deslocar pelo prédio, meu dispositivo iria saltar de uma rede para outra, mantendo-se conectado. Isso poderia ocorrer também através das redes utilizadas aí por operadoras telefônicas, onde ao se movimentar por uma distância grande, você saltará de uma torre para outra. Isso pode ocorrer também através de satélites, quando, por exemplo, você está viajando e está conectado em uma rede sem fio, naquele veículo, por exemplo, um ônibus, tá? O dispositivo ele vai saltar entre um satélite e outro, dependendo da distância em que você estiver conectado, tá? E estiver viajando, ok? Então, roaming é um processo de troca automática e transparente, ou seja, o usuário não percebe esse processo ocorrendo, tá? Entre uma célula e outra daquela rede, um ponto de acesso e outro, seja ele um access point simples, certo? Instalado ali de forma doméstica em um prédio ou uma fábrica, sejam torres telefônicas, sejam satélites, enfim, tá? O que importa aqui é que o dispositivo consiga saltar entre um ponto de acesso e outro, mantendo-se conectado e permitindo a mobilidade do usuário naquela rede, tá? E como que isso ocorre? Isso ocorre através da detecção do sinal pelo dispositivo do usuário, tá? O dispositivo do usuário, ao perceber que existe um ponto de acesso com sinal em uma potência maior e que pertença, claro, à mesma organização, à mesma rede, que o usuário tenha ali autorização de acesso, né? Então o próprio dispositivo vai realizar a troca de um ponto de acesso para outro, certo? E em muitos casos vai também alterar, certo, a frequência de operação, mas vale ressaltar que a rede pertence ali à mesma organização ou a um conjunto de organizações que permitem que o usuário faça esse salto entre uma célula e outra. Uma imagem para explicar melhor. Percebam que existem dois pontos de acesso, certo? Tá? E o cliente ele está se deslocando em um veículo,
certo? Então, quando o dispositivo percebe que existe um segundo ponto de acesso com sinal mais potente, né, uma potência mais elevada, certo? E um sinal de maior qualidade, automaticamente o dispositivo vai conectar a um novo ponto de acesso. E aí nós chegamos às topologias de rede sem fio, certo? Existem basicamente duas topologias de rede sem fio, tá? Elas são estruturada ou ad hoc, certo? E vamos entender um pouquinho de cada uma. Na topologia estruturada, tá? Existe um ponto de acesso, ou no inglês aí access point, certo? E é através desse access point ou dessa célula de acesso, tá, que os dispositivos estarão organizados e todas as informações trocadas entre esses dispositivos passarão pelo access point, pelo ponto de acesso, certo? Os limites de acesso, os protocolos utilizados, certo? Os métodos de segurança serão todos definidos ali, ou na sua maioria definidos através do access point, certo? Então, o access point vai ter o controle, certo, da conexão e vai limitar ali também o uso daquela conexão, tá? Essa topologia ela é fixa, mas como assim é fixa se os usuários podem se mover, já que é uma rede sem fio? Ela é fixa a partir do momento em que os dispositivos estarão ligados a um ponto de acesso físico e fixo, certo? Então, nesse caso, o usuário não vai poder se deslocar-se além dos limites definidos pelo ponto de acesso, ok? Um exemplo de uma topologia estruturada, percebam que os dispositivos estão ao entorno de um access point, certo? Pode ser, por exemplo, um roteador, né, de rede sem fio padrão 802.11b, A ou G, certo? Em breve nós veremos aí alguns padrões de rede sem fio do IEE padrão 802.11. E nós temos a topologia ad hoc, certo? É uma topologia diferenciada, uma vez que não existe um ponto de acesso e não existe nenhum dispositivo centralizado controlando os limites daquela rede. Então, não se tem controle de segurança, não se tem controle de acesso, não se tem controle de limites de acesso em relação a um dispositivo central. Ou esse controle pode ser feito aí em conjunto entre todos os dispositivos daquela rede, mas de forma distribuída e não centralizada, certo? Os dispositivos eles estão conectados entre si e dessa maneira eles compõem uma rede, certo? Não existe uma topologia definida, uma vez que não se tem, tá, um dispositivo físico fixo instalado naquele ambiente, certo? Os usuários podem se mover constantemente, mas também existe uma limitação, certo? Se o usuário se mover a uma distância muito grande, logicamente ele vai perder a conexão com os outros dispositivos, certo? E nesse caso, todos os serviços, como já foi dito, eles são gerenciados e implantados pelos próprios usuários dos dispositivos, tá? Eles podem trabalhar em conjunto, mas os usuários podem ser livres também para utilizar qualquer serviço ou simplesmente, tá, conectar a rede e utilizar a rede sem nenhuma maior preocupação com segurança ou com qualidade de serviço. Tá? Nessa imagem, vocês conseguem compreender bem como funciona uma rede sem fio em topologia ad hoc, tá? Percebam que não existe dispositivo centralizado, embora exista um dispositivo no centro da imagem, as conexões elas se dão de dispositivo para dispositivo,
Percebam que todos os dispositivos estão interconectados, certo? E se um dispositivo sair da rede, a conexão ela vai acontecer normalmente, porque existem outros caminhos de conexões, certo? Já em uma topologia estruturada, caso o dispositivo central falhasse, toda a rede iria cair. Na topologia ad hoc não. A rede vai continuar funcionando enquanto estiverem dispositivos operando, tá? Eu vou finalizar por aqui para a aula não ficar tão longa. Na próxima aula nós abordaremos alguns padrões de tecnologia de rede sem fio 802.11 que foram definidos aí pelo IEE, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletroeletrônicos. Até a próxima aula, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos, até mais.